Boa noite. Hoje nós vamos gravar o vídeo para o tema 20, acerca dos amortecedores. Mas antes de iniciarmos, vamos rogar às forças superiores da vida o amparo para o estudo do nosso tema de hoje, e deixando aqui os nossos agradecimentos por tudo que temos recebido da vida, por toda a assistência amiga, e pedimos que os nossos bons propósitos e as nossas intenções de crescimento, de aprimoramento, de melhoria, sejam constantemente amparadas e sustentadas em nós, e que possamos ter sempre o apoio desses corações amigos que velam por nós e nos auxiliam nesta jornada em nosso processo evolutivo. Agradecemos por tudo, nos pedimos, permaneça conosco, divino amigo e mestre, hoje e sempre. Bom, uma boa noite a todos vocês que vieram nos ouvir pela noite, ou um bom dia aos que estiverem nos ouvindo, nos assistindo pela manhã. Da mesma forma, uma boa tarde àqueles que vierem acessar este vídeo no decorrer da tarde. Ok, amortecedores em nós. Primeiro vamos falar do tema amortecedor em si. Bom, amortecedor é um instrumento, um aparelho, principalmente nos carros, nos veículos de locomoção, né? Seja ele um veículo qualquer que tenha, né, um desenvolvimento tecnológico um pouco melhor, ele vai ajudar a aliviar, né, os baques, os choques que esse veículo recebe. Então os passageiros, né, do veículo, eles não vão sentir, né, as imperfeições, as dificuldades da estrada, do caminho. Então o amortecedor, exatamente como a palavra diz, ele vai amortecer esses choques, esses baques, né? Então você não vai perceber, nós não vamos perceber, né, as imperfeições da estrada, os buracos, os relevos, tudo isso, porque o amortecedor visa, né, amortecer essas dificuldades, né? E por incrível que pareça, em nós, né, nos seres humanos, existe um sistema similar que vai trabalhar em nós, evitando que a gente receba nesses choques externos, né, os choques de qualquer ordem, né, nos diversos centros existentes em nós. Então esses amortecedores, eles são indutores de sono, porque apenas os choques é que podem nos levar a despertar, porque os choques, eles funcionam como despertadores. Então quando eu estou adormecido, não estou percebendo nada, de repente levo um choque e acordo, desperto. Então esses choques funcionam como despertadores. Mas se logo a seguir, né, os amortecedores entram em ação, entram em funcionamento, eu não vou receber esse choque, ou esse choque não vai chegar até mim na intensidade ou com a força necessária para me levar a acordar, para me levar a despertar. Então eu não vou conseguir
chegar ao grau, né, de consciência da lembrança de si. Da consciência é esse estado, né, de lembrar de mim mesmo, de que me ajuda, me auxilia a estar no aqui e no agora. Em síntese, é isto. Mas vamos trabalhar isto um pouco mais, um pouco melhor, né, dentro da própria literatura. E os amortecedores, eles também têm uma faceta deles que nos levam, eles auxiliam, né, a alimentar em nós a mentira para conosco mesmos. Porque se não fosse a existência dos amortecedores, nós íamos perceber as mentiras que contamos para nós mesmos. E além do mais, poderíamos ver as contradições e diversos outros fatores, né, que nos levam ao sono. Bom, volta e meia pensamos com ingenuidade que podemos fazer. E essa é a convicção mais difícil de nos livrarmos. Eu já disse antes, já referi, já falei que mesmo nos ensinamentos de Gurdjieff, né, nas ideias que ele expôs, existem algumas imprecisões, alguns erros, alguns equívocos, né, algumas vamos dizer, coisas que não estão, não foi entendidas, não foi compreendidas, não foi passadas, né, de modo adequado. Alguns estão erradas, outros estão possuem imprecisões. Aqui neste trecho existe essa questão do fazer. O Gurdjieff fala que nós, os seres humanos, não podem fazer. Bom, isso é uma imprecisão, é um erro, de certa forma é um equívoco. Nós podemos fazer sim. Se não pudéssemos, a gente não teria como, né, a gente seguir em frente, nem trabalhar o nosso próprio crescimento, nem fazer nada. Então, na verdade, este é um erro de entendimento. Só que o nosso objetivo agora não é trabalhar esta questão. Nós vamos gravar um vídeo, né, falando dos erros e das imprecisões dos ensinamentos de Gurdjieff. Todos os ensinamentos que eu já abordei, né, os melhores que eu já encontrei em termos de ideias, de instruções, de conhecimento, foram esses ensinamentos do Gurdjieff e as ideias espíritas, foram os melhores. Mas mesmo nelas, né, tanto num quanto no outro, a gente encontra alguma falha, alguma dificuldade. Isso faz parte, né, é natural. Até certo ponto, isso é natural e normal, né? Agora, a questão é a gente saber separar, né, e perceber essas imprecisões, esses erros, e deixar isso de lado. Bom, esse vídeo que nós faremos futuramente, a gente abordará isso com mais detalhes, ok? Porque se a gente for falar isso agora, vai ficar muito longo, né, muito extenso, e vamos misturar os assuntos. Bom, não compreendemos a complexidade de nossa estrutura e não percebemos que cada esforço, mesmo com os resultados aguardados, produz milhares de efeitos inesperados e às vezes indesejados. Esquecemos-nos principalmente de que não estamos começando do zero, com uma máquina nova, limpa. Atrás de nós há muitos anos de uma vida desorientada, estúpida, na qual cedemos às nossas fraquezas, fechamos os olhos para os nossos erros, esforçamo-nos para evitar todas as verdades desagradáveis e mentimos constantemente a nós mesmos, justificando-nos e culpando os outros. Isso são questões chaves, são pontos chaves, né? Essa questão das justificativas e dessa dificuldade que temos em assumir a responsabilidade por todas as nossas coisas, né?
a responsabilidade por nossas emoções, pelas nossas falas, né, pelos nossos pensamentos, por aquilo que expressamos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes. Então a gente procura sair fora dessas questões. Então, para o homem que quer conhecer a si mesmo, né, e quer se transformar, mudar, vir a ser algo diferente, melhor, é necessário pensar nessas questões e já começar a refletir na busca de uma mudança, de uma solução, como? Assumindo a responsabilidade, deixando mão desses desculpismos, dessas justificativas que nós vivemos nelas. Mas acho que nós vamos ter aí para frente um tema específico falando sobre tudo isso, e nós depois abordaremos isso com mais detalhes. Não podemos impedir que isso afete nossa máquina. Ela passou a não funcionar bem e precisou ser modificada artificialmente a fim de se adaptar a seu modo errôneo de funcionamento. Essas modificações, que podem ser chamadas de amortecedores, procuram frustrar todas as nossas boas intenções. Os amortecedores são como as peças que interligavam os vagões de trem, no intuito de reduzir o impacto quando se aproximavam uns dos outros. Sem amortecedores, o impacto de um vagão contra o outro seria insuportável e até perigoso para os passageiros a bordo. Os amortecedores suavizam os efeitos deste tipo de impacto, tornando-o imperceptível. Os mesmos aparatos são encontrados no homem, criados não pela natureza, mas por nós mesmos, embora de forma involuntária. Desenvolveram-se como resultado da massa de contradições que há em nós. Opiniões, sentimentos, simpatias, palavras e ações contraditórias. Se tivéssemos de sentir todas as contradições que temos, não conseguiríamos viver e agir com a mesma calma e complacência com que vivemos. Haveria atrito e inquietação sem cessar. No entanto, com a ajuda dos amortecedores, podemos deixar de sentir as contradições e evitar o impacto perturbador de visões, emoções e palavras contraditórias. Eles facilitam a vida, mas os amortecedores impossibilitam o desenvolvimento interno, tendo em vista que reduzem os impactos e que só os impactos conseguem nos tirar do estado em que vivemos, ou seja, fazer-nos despertar. Os amortecedores embalam o sono, dando-nos uma sensação agradável de conforto, de que tudo está bem, de que não há contradições e que podemos dormir em paz. Os amortecedores têm um papel importante na relação entre personalidade e essência. Nós também, esse é um tema que nós vamos falar para frente, da personalidade em essência. A personalidade é algo que adquirimos, né, durante a vida. Quando nós nascemos por essência. Mas, obviamente, a partir já dos primeiros dias, primeiras horas de vida, já começamos a construir uma personalidade. Então, em cada vida que nós temos, nós formamos uma personalidade do zero até completar essa personalidade. Daí, no nosso porões do inconsciente, nós temos várias personalidades adormecidas, né? Daquelas várias personas que nós já fomos no passado. Gurdjieff nega essa parte, nega esse lado, mas isso é uma realidade. Não há, até mesmo a gente pegar no ser humano, por mais infantil que ele seja, por mais original, por mais simples que ele seja, a gente pode constatar que ele não é algo que nasceu agora. A gente já vem com certos traços, com certas dificuldades, que apenas a educação e toda a bagagem que nós recebemos nesta vida não explica.
Um dos exemplos, por exemplo, a criança, né? Algumas crianças que a gente chamadas de prodígios, que nascem sabendo tocar piano e fazendo uma série de coisas. Isso significa que já existiu, né, uma personagem anterior. Né? Mas nós não vamos também entrar muito em detalhes nessa questão, porque não é o, é o foco do momento, né? Um momento muito importante de nosso trabalho é aquele no qual começamos a distinguir nossa personalidade de nossa essência. Ou seja, nosso eu verdadeiro, nossa individualidade, só pode surgir de nossa essência. Mas há obstáculos para esse crescimento em nossa personalidade, que está sempre exercendo pressão sobre a essência. A fim de que o crescimento interno tenha início, a personalidade precisa ficar passiva e a essência ativa. É isso que acontece. Quando nós nascemos, a essência está ativa. Na medida que a personalidade vai se formando, e vai se crescendo, e vai se estruturando, ela vai se tornando ativa e a essência vai se apassivando, né? Vai se tornando cada vez mais passiva. Isso acontece apenas se os amortecedores, né, essa inversão, ou seja, de a gente tornar a personalidade passiva e a essência ativa, isso só vai acontecer se os amortecedores forem abrandados ou removidos, pois os amortecedores é que permitem à personalidade subjugar a essência. Graças aos amortecedores, estamos sempre certos. Logo, eles nos ajudam a não sentir a consciência. Na vida cotidiana, esse conceito é entendido de forma simplista, como se tivéssemos uma consciência. Na verdade, consciência na esfera dos sentimentos é o que o conceito percepção representa na esfera mental. Bom, este ponto também da consciência, quando o Gurdjieff fala que nós não temos consciência, é uma imprecisão nos ensinamentos dele. Todo ser, quando nasce, quando ele é criado, ele tem uma consciência em potencial. Acontece que onde há o erro, há o equívoco, a imprecisão, é que, se a gente for olhar a partir do ponto de vista da consciência lúcida, ou da consciência de si mesmo, ou da consciência objetiva, parece que nós não temos consciência. Porque a nossa consciência é adormecida, é uma consciência de sono. Mas isso não significa ausência de consciência, porque até a consciência de sono é alguma coisa. E nela processa certas coisas. Nela existem certas funções que estão presentes e estão em ação. Só que em relação, em contraposição, né, a consciência lúcida, parece que ela não é. Então podemos dizer que a consciência lúcida é ativa e a consciência de sono é passiva. Entenderam? Então isso é um erro. E quando o Gurdjieff disse isso, e não sei se ele já tinha um melhor conhecimento ou não da questão, foi simplesmente uma questão de abordagem, e talvez ele até viesse a pretender trabalhar isso mais profundamente na frente, coisa que ele não fez. As pessoas começaram a entender essa questão de forma equivocada. Ele começou a falar, não, nós não temos consciência. Não, nós sempre temos uma consciência, sim, uma consciência com C maiúsculo. Só que essa consciência, muitas vezes, não chegam, né, em nosso nível de realidade, ou em outras palavras mais exatas. Nós não, no nível de realidade que nós vivemos, no estágio, nesse nível que nós estamos e agimos, e atuamos e vivemos, nós não conseguimos acessar essa consciência. Mas ela está presente o tempo todo. Consciência é uma propriedade do Espírito, é um atributo do Espírito, e ele é criado já com ele. Na verdade, o Espírito é criado com todos os atributos possíveis. Só que esses atributos em germes, incipientes. Então, o processo de evolução, a evolução é exatamente isso. Nós desenvolvermos esses atributos. É como se fosse uma semente.
Você vai falar assim, a árvore não existe. Não, a árvore já existe na semente. Tanto que a semente pode vir a ser uma árvore. E vai ser uma árvore. A mesma coisa acontece com essas questões. Bom, e assim como não temos percepção, não temos consciência. Também é algo, que precisaria de um melhor desenvolvimento, uma melhor compreensão dessas questões. Tá? Que não é exatamente isso não. Percepção é o estado no qual a pessoa sabe ao mesmo tempo tudo o que sabe em geral e vê quão pouco sabe de fato e quantas contradições abriga em seu conhecimento. Consciência é o estado no qual a pessoa sente ao mesmo tempo tudo o que sente ou pode sentir de modo geral. Então nós temos incontáveis sentimentos contraditórios que vão desde um senso profundamente arraigado de nossa própria insignificância e todos os tipos de medo, até os mais ridículos sentimentos, como orgulho, arrogância e autossatisfação. Vivenciar tudo isso ao mesmo tempo não seria apenas doloroso, seria literalmente insuportável. Se de repente a pessoa sentisse todas essas contradições, ao mesmo tempo compreendesse que ama tudo o que detesta e detesta tudo o que ama, que mente ao dizer a verdade e diz a verdade quando mente, se pudesse sentir a vergonha e o horror nisso tudo, isso seria vivenciar o estado de consciência. Ninguém consegue viver nesse estado. Felizmente, para nossa paz de espírito e nosso sono, esse estado é muito raro e não corremos o risco de acordar subitamente para ele, graças aos amortecedores desenvolvidos desde a mais tenra infância. Ok, vamos passar para os trechos do livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, do Ouspensky, onde essas ideias são melhor desenvolvidas e melhor trabalhadas. Vamos lá. Então, na página 180 do livro Fragmentos, Gurdjieff lembrava-nos uma vez mais do fato de que nos esquecemos constantemente das dificuldades de nossa situação. Vocês pensam com frequência de maneira muito ingênua, dizia. Pensam que já podem fazer. É verdade que livrar-se dessa convicção é a coisa mais difícil do mundo. Nós já falamos sobre isso, então não vamos detalhar isso mais. Não compreendem toda a complexidade de sua estrutura interior. Não se dá conta de que cada esforço, além dos resultados desejados, supondo-se que eles se deem, produz milhares de resultados inesperados, frequentemente indesejáveis. E, por fim, esquecem constantemente, e nisso está o seu erro mais grave, de que não começam pelo começo, como uma bela máquina completamente limpa e nova em folha. Existem atrás de cada um de vocês anos de vida equivocada ou estúpida. Cederam sempre às suas fraquezas, fecharam sempre os olhos a seus erros, tentando evitar todas as verdades desagradáveis e mentindo a si mesmos constantemente, justificando-se, condenando os outros e assim por diante. Tudo isso só pôde prejudicar suas máquinas. Por um lado, ela está suja e toda enferrujada em algumas partes. De outro lado, seu mau funcionamento fez surgir dispositivos artificiais. Esses dispositivos artificiais se oporão a cada instante às suas obras, se oporão a cada instante às suas boas intenções. Eles são chamados amortecedores. Amortecedores é um termo que pede uma explicação especial. Todos sabem o que são os amortecedores dos vagões de estrada de ferro. Ou, como eu falei para vocês, os amortecedores do carro. Os amortecedores dos veículos.
Hoje em dia, às vezes a gente encontra até algumas carroças que o pessoal adapta amortecedores nelas, né? Eu já vi. E também tem algumas bicicletas que tem amortecedores. É lógico que custa muito caro, né? Bem mais caro do que uma bicicleta que não tem amortecedor. Nessa bicicleta que não tem um amortecedor especial e próprio, né, o próprio pneu, a câmara de ar, ela funciona como amortecedor, né? O pneu ali, a câmara de ar funciona. Antigamente as rodas não tinha câmera, né? Era só a roda pura. Então eles perceberam que usando, né, uma câmara de ar, né, fica muito mais confortável, porque amortecia muitos dos choques, né, muitas imperfeições, as ondulações da estrada. Bom, no caso dos vagões da estrada de ferro, os amortecedores são aparelhos, né, para amortecer os choques. Na ausência desses amortecedores, os menores choques entre um vagão e outro poderiam ser muito desagradáveis e perigosos. Os amortecedores atenuam os efeitos desses choques, tornando-os imperceptíveis. Nós já falamos sobre isso, né? Já anteriormente. Dispositivos exatamente análogos existem no homem. Não são criados pela natureza, mas pelo próprio homem, embora de modo involuntário. Na sua origem encontram-se as múltiplas contradições de suas opiniões, de seus sentimentos, de suas simpatias, palavras e ações. Se o homem tivesse que sentir durante a sua vida inteira todas as contradições que se encontram nele, não poderia viver nem agir tão tranquilamente quanto agora. Ele estaria em constante atrito e inquietação. Não sabemos ver o quanto os nossos diferentes eus, que compõem nossa personalidade, são contraditórios e hostis uns aos outros. Bom, essa questão dos eus, eu também já falei um pouco em algum vídeo aí para trás, né, que isso também é uma imprecisão, é um erro nas ideias de Gurdjieff, nos ensinamentos de Gurdjieff. Porque no ser humano não existe diferentes eus. Se isso existisse, nós teríamos um fragmento muito grande e nós teríamos sérios distúrbios e problemas psicológicos. Então o Gurdjieff ele errou, ele se equivocou a partir do momento que ele considera cada sentimento, cada pensamento como um eu. Então isso não é eu. Um desejo é um aspecto, né, é uma expressão do meu eu, de um eu que eu tenho. Obviamente que eu não tenho um eu sou, né, mas eu já existo como uma individualidade. Na verdade, a nossa personalidade ela é um eu na qual ela expressa diversos desejos, diversos pensamentos, né, diversas questões. A nossa essência também é um eu, né? Então, só que a nossa essência ela é o eu sou, o eu real, vamos assim dizer. E é a partir dela, né, da junção da essência e da personalidade, é que lá na frente vai nascer o eu crístico. Então o Gurdjieff ele não abordou essas questões todas e aqui ele se confundiu um pouco, né, nesse ângulo do seu ensinamento, nessa parte do seu ensinamento. Se o homem pudesse sentir todas essas contradições, sentiria o que realmente é, sentiria que é louco. Não é agradável para ninguém sentir-se louco. Além disso, tal pensamento priva o homem da sua confiança em si mesmo, enfraquece sua energia, tira-lhe o autorrespeito. De uma maneira ou de outra, é preciso dominar ou banir esse pensamento. Deve ou destruir suas contradições ou deixar de vê-las e senti-las. O homem não pode destruir suas contradições, mas deixe de senti-las quando os amortecedores surgem nele. A partir daí, não sente mais os choques que resultam da colisão de pontos de vistas, de emoções ou de palavras contraditórias. Os amortecedores formam-se lenta e gradativamente. A grande maioria é criada artificialmente pela educação. Outros devem sua existência
a influência hipnótica de toda a vida que o rodeia. O homem está cercado de pessoas que falam, pensam, sentem, vivem por intermédio de seus amortecedores, imitando-os em suas opiniões, ações e palavras. Cria involuntariamente em si mesmo amortecedores análogos que lhe tornam a vida mais fácil, pois é muito duro viver sem amortecedores, mas estes impedem qualquer possibilidade de desenvolvimento interior, porque são feitos para amortecer os choques. Mas só os choques podem tirar o homem do estado em que vive, isto é, despertá-lo. Os amortecedores embalam o sono do homem, dão-lhe a agradável e plácida sensação de que tudo irá bem, de que não existem contradições, e pode dormir em paz. Os amortecedores são dispositivos que permitem ao homem ter sempre razão. Impedem que sinta sua consciência. Nesta parte agora ele vai adentrar, né, sobre as questões da consciência moral, né, que são muito interessantes e nos merece, né, uma reflexão, nos merece, né, um estudo próprio e detalhado. Mas eu não vou agora, nessa parte, entrar muito em detalhes aqui sobre esta questão da consciência moral. Vou deixar para vocês aí lerem esse trecho aí. Então, se vocês quiserem, né, para os que não têm o livro, fragmentos, vocês detêm o vídeo, né, para o vídeo, né, dê uma pause no vídeo e leia aí o trecho aí que está falando. Aí depois vocês acabarem de ler, vocês, né, volta, né, dá um clique no vídeo ou apertar a barra de espaço e o vídeo vai prosseguir. Aí vocês continuam, né, na frente. Eu vou continuar a partir daqui, ó. A consciência moral é um fenômeno geral e permanente. É a mesma para todos os homens e só é possível na ausência dos amortecedores. Então, o estado de consciência moral, ela é só possível na ausência dos amortecedores, né? Do ponto de vista das diferentes categorias de homens, nós já até falamos sobre ele, no homem número 1, 2 e 3 até o 7, podemos dizer que existe uma consciência do homem que não tem contradições. Essa consciência não é um sofrimento, mas uma alegria de caráter inteiramente novo e que somos incapazes de compreender. Um despertar, mesmo momentâneo, da consciência moral num homem de milhares de eus, lembrando que nós, né, esses eus que devem ser bem entendidos, que nós não temos de fato, né, essa fragmentação, né, o nosso ser ele não é fragmentado, porque se ele fosse, nós não teríamos individualidade e nunca conseguiríamos vir a ter uma individualidade. Então, em nossa base, em nossa estrutura, nós temos uma individualidade. Aliás, né, a evolução do espírito, ou desse algo que nós chamamos de espírito, ou que os espíritas designaram, né, como espírito, aliás, nem foram os espíritas que designaram como espírito, foi os próprios espíritos que o designaram assim, né? Ele já possui em seu bojo a individualidade e no seu processo evolutivo ele vai desenvolvendo essa individualidade. Então, quando a gente já chega na fase hominal, quando a gente vai falar, né, desse processo, quando nós formos gravar o vídeo falando dos diversos reinos, nós vamos também abordar essa questão do processo evolutivo, que na verdade, né, o estágio dessa alguma coisa que a gente designa e chama de espírito nesses diversos reinos é a criação da individualidade. Só que quando a gente chega no estágio do homem, né, no reino hominal, a partir daí
O desenvolvimento dessa individualidade tem que ser em novas bases, né, nas bases da consciência, né, em bases novas, né. Mas nos reinos anteriores a isso, né, já existe esse processo de individualização, porque isso é a grande questão, é isso que nos diferencia de Deus. Que se nós não tivéssemos individualidade, nós seríamos Deus, né, o próprio Deus. Então não tem como, né. Bom, no entanto, se esses instantes de consciência se repetem mais frequentemente e duram cada vez mais tempo, nessa instante de consciência moral, se o homem não os teme, mas pelo contrário coopera com eles e tenta mantê-los e prolongá-los, um elemento de alegria muito sutil, um gosto antecipado da verdadeira consciência lúcida aparecerá gradualmente. O conceito de moralidade nada tem de geral. A moralidade é feita de amortecedores, isso no estágio do homem comum, da moral comum. Não existe moral comum. O que é moral na China é imoral na Europa. E o que é moral na Europa é imoral na China. E o que é moral em São Petersburgo é imoral no Cáucaso. E o que é moral no Cáucaso não o é em São Petersburgo. E vai assim por diante. O que é moral para uma classe da sociedade é imoral para outra e vice-versa. A moral é sempre em toda parte um fenômeno artificial. E é constituída de múltiplos tabus, isto é, de restrições e exigências várias, algumas vezes sensatas, de acordo com o seu princípio, algumas vezes tendo perdido qualquer espécie de sentido ou nunca o tendo tido, porque foram estabelecidas sobre uma base falsa, sobre um terreno de superstições e de temores imaginários. Então, a moralidade é constituída de amortecedores. E como existem amortecedores de todas as espécies e as condições de vida, nos diferentes países, em épocas diversas e entre as diferentes classes sociais, variam consideravelmente, a moral assim estabelecida é também muito desigual e contraditória. Não existe uma moral comum a todos. É até impossível dizer-se que existe uma só moral para toda a Europa, por exemplo. Disse algumas vezes que a moral europeia é a moral cristã. Mas, para começar, a ideia de moral cristã admite grande número de interpretações e muitos crimes foram justificados por essa moral cristã. Depois, a Europa moderna não tem realmente quase nada em comum com a moral cristã, qualquer que seja o sentido que lhe atribuam a essa palavra ou a esse conceito, né, de moral cristã. De qualquer modo, se foi a moral cristã que levou a Europa à guerra que se desenrola atualmente, na época, né, do Gurdjieff e do Ouspensky, não seria preferível manter-se tão afastado quanto possível de uma moral como essa? A moral e a consciência são coisas bem diferentes. Uma consciência nunca pode contradizer outra consciência, mas uma moral sempre pode contradizer e até negar facilmente a outra. As morais destroem-se completamente uma às outras. Os homens nos quais se constituíram amortecedores podem ser muito morais, mas seus amortecedores podem ser diferentes. Dois homens muito morais podem considerar um ao outro muito imorais. Regra geral, isso é quase inevitável. Quanto mais um homem é moral, mais julga imorais os outros homens morais que não são da mesma espécie que ele. A ideia de moral prende-se à ideia de boa e de má conduta, mas a noção do bem e do mal difere de um homem para outro. É sempre subjetiva no homem número 1, 2 ou 3, e está ligado
ligada a um dado momento ou situação. O homem subjetivo não pode ter uma concepção geral do bem e do mal. Para o homem subjetivo, o mal é tudo que se opõe a seus desejos, a seus interesses ou à sua concepção do bem. Bom, aqui ele vai desenvolver um pouco mais essa questão do bem e do mal, né? E a sua relação, né, com essa situação dos amortecedores. Então eu vou deixar para vocês também lerem esse restinho de trecho aqui. Vocês detêm o vídeo aí, né, para o vídeo, né, dá uma lida nisso aí depois prossigam, né, ok? Bom, aqui também vocês vão ler esse trecho aqui em cima, e vamos começar, deixa eu ver aqui. Vamos começar a partir daqui, né, que onde falando da questão da mentira. Na vida do homem comum, a verdade e a mentira não têm nenhum valor moral, porque nunca se pode ater a uma verdade única. Ou seja, o homem não se atém a uma única verdade. Então, a partir disso, como é que é possível, né, chegar a essa questão da verdade, né? Então, a verdade do homem comum, ou dos homens 1, 2 e 3, ela muda. Se durante certo tempo não muda, é simplesmente porque é mantida pelos amortecedores. E um homem nunca pode dizer a verdade. Algumas vezes, isso diz a verdade. Algumas vezes, isso diz uma mentira. Por conseguinte, sua verdade e sua mentira são igualmente destituídas de valor. Nenhuma nem outra depende dele. Ambas dependem do acidente. E isso não é menos verdadeiro no que diz respeito às palavras do homem, a seus pensamentos, aos seus sentimentos e às suas concepções da verdade e da mentira. Para compreender a interdependência da verdade e da mentira em sua vida, um homem deve chegar a compreender sua mentira interior e as incessantes mentiras que conta a si mesmo, que são as mentiras interior. Essas mentiras são produzidas pelos amortecedores. Para conseguir destruir as mentiras que diz inconscientemente a si mesmo, bem como as mentiras que diz inconscientemente aos outros, os amortecedores devem ser destruídos. Ou seja, quando nós mentimos, tanto para nós mesmos quanto para os outros, nós não percebemos, nós não temos consciência disso, nós não vemos isso. Mas o homem não pode viver sem amortecedores. Eles comandam automaticamente todas as suas ações, todas as suas palavras, todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos. Se os amortecedores fossem destruídos, desapareceria qualquer controle. Um homem não pode existir sem controle, mesmo que se trate apenas de um controle automático. Só um homem que possui a vontade, isto é, um controle consciente, pode viver sem amortecedores. Portanto, se um homem começa a destruir em si mesmo os amortecedores, deve ao mesmo tempo desenvolver uma vontade. E como a vontade não pode ser criada sob encomenda, já que isso exige tempo, o homem corre o risco de encontrar-se abandonado, com seus amortecedores destruídos e com uma vontade que não está ainda bastante forte. A única possibilidade que pode ter nessa fase crítica é, pois, ser controlado por outra vontade já fortalecida. É por isso que no trabalho de escola, que implica a destruição dos amortecedores, o homem deve estar pronto a se submeter à vontade de um outro, enquanto sua própria vontade não estiver completamente desenvolvida. E ele aqui vai desenvolver essa questão. Nós somos contrários a esse tipo de proposta, esse tipo de pensamento. Nós não visamos nem pretendemos destruir os amortecedores.
Porque se submeter à vontade de um outro é a pior coisa que pode acontecer. Na verdade, nós já temos muito pouco controle das nossas vidas. Nós vivemos sob várias influências, até sob influência de inteligências que existem numa dimensão acima da nossa e que nos cerca o tempo todo, né? Muitas vezes os nossos desejos, pensamentos, sentimentos não são nossos, são resultado dessas influências externas. É nesse ponto aí que Gurdjieff confundiu. Ao perceber a ação dessas influências, mas não considerando essas influências, né, vindo de uma inteligência, né, de uma individualidade além do plano material, ele atribuiu a isso como um eu independente, e não é. Essas influências, né, essas inteligências é capaz de agir dentro de nós, porque nós não existimos, nós existimos num estado de sono. Então nós não temos ainda um eu real, assim, um eu, né, um senhor que possa tomar o controle e agir, né, a partir da sua própria vontade. E no trabalho que a gente desenvolve, nós não vamos trabalhar nesse aspecto, mas nós vamos trabalhar na criação dessa vontade, na concretização desse eu real. E na medida que nós vamos construindo isso, nós vamos também diminuindo, né, ou apaziguando, né, retirando a intensidade e a força da ação desses amortecedores. E como ele mesmo diz aí, a gente viver sem amortecedores, se a gente pudesse, por algum milagre qualquer, pudesse ser tirado de nós os amortecedores assim, de uma hora para outra, num passo de mágica, nós estaríamos perdidos, a gente enlouqueceria. De fato, isso aconteceria mesmo. A gente vê todas as contradições em nós, todas, né, as falhas, dificuldades, problemas, erros, equívocos, enganos, ilusões e etc, a gente perderia a razão. Então, né, o processo de observação, a gente vai observando estas coisas, percebendo essas coisas na medida do possível, na medida, né, em que nós damos conta de lidar com isso. Por isso que o processo ele é passo a passo, ele é lento, ele é gradual. Como eu já afirmei algumas vezes, né, esse é um trabalho não para ser realizado tudo numa vida só. O Gurdjieff ele desconsiderava esse parâmetro. Para ele tudo tinha que ser resolvido nessa única vida, porque é a única que nós temos. E não é verdade. Se fosse, né, a evolução seria totalmente impossível. Impossível. Porque mesmo para quem está dentro de um trabalho, mesmo para quem tem uma proposta de melhoria, de crescimento, já é difícil. Imagina para mais da metade, porque 90% da população não tem interesse nisso, né, nessas ideias, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de crescimento. Não tem interesse nenhum. Nos 90%. Vamos ser razoáveis e colocar em 70%, né? 60%. Mesmo assim, ou seja, em qualquer porcentagem a gente toma, que nós formos considerar, com certeza é maior do que a porcentagem daqueles que querem alguma coisa, de fato. E é muito difícil. Então, para todo esse pessoal aí ser destruído, o Gurdjieff sim, só que isso é errado. É um equívoco também nas ideias. Deus não cria nada para destruição. A destruição que nós percebemos no universo é uma ilusão da nossa parte, é um equívoco da nossa parte. É igual a morte. A morte não existe. É uma ilusão. Bom, enfim, as ideias é essa, né? O trabalho é esse. E esta é o tema das reflexões desta semana. A vocês, muito obrigado que vieram nos ouvir, que vieram nos assistir. Um grande abraço para vocês. E vamos aqui novamente agradecer às forças superiores da vida, né, o carinho que elas têm conosco, e rogar a elas que alimentem em nós esses bons propósitos, né, esses
esses desejos, né? Esse lado, né? Que busca, que quer melhorar, que queremos, né, desenvolver, que queremos nos aperfeiçoar. Obrigado a todos vocês, obrigado a essas forças superiores da vida, as quais nós rogamos não nos abandonem, nos amparem hoje e sempre. Um abraço a todos, tchau.